Não é à toa que o sistema bancário atual é a tragédia criminosa que é. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. John Laws foi um nobre escocês que nasceu de uma família muito rica, dona de muitas terras e riquezas, um banco e uma joalheria em Edimburgo, na Escócia. Ele nasceu em 1671 e cresceu e estudou na própria cidade de Edimburgo. Aos 14 anos, ele passou a trabalhar nos negócios da família, o que significa que se tornou um banqueiro e ourives. Continuou estudando até que, em 1688, quando ele tinha apenas 17 anos, seu pai faleceu e seu irmão mais velho, junto com a mãe, assumiram a gestão dos negócios da família. John então se desinteressou pelo estudo e pelo trabalho e passou a viver na gandaia, onde se tornou um apostador compulsivo. Acabou se mudando para Londres, onde vivia jogando e na companhia de mulheres. Viciado em jogos, acabou perdendo toda a fortuna que havia herdado do pai e ainda fez uma dívida enorme. Precisou pedir socorro à mãe ou ele seria preso por dívida. A mãe ajudou o filho, quitou a dívida e, verdade seja dita, John aprendeu a lição e parou de jogar compulsivamente. Ao contrário, passou a estudar matemática e probabilidade e tratar o jogo como um experimento probabilístico. Ao retornar para Londres, ele passou a subornar os donos das casas de jogatina para sempre ser a banca. O jogo, na nobreza britânica da época, era tipicamente feito na casa de algum nobre que organizava a jogatina para os demais nobres. Na posição de banca e com conhecimento de probabilidade, ele passou a ganhar dinheiro de forma muito mais consistente. Porque, como ele havia calculado, a probabilidade sempre tendia para a banca nos jogos de carta então. Além disso, ele fazia várias apostas avulsas com outros jogadores que sempre resultavam em bom lucro para ele. Por exemplo, apostas do tipo aposto 10 contra 1 que você não consegue tirar dois números 6 em seguida nos dados. O que é uma barbada se você entende de probabilidade, afinal a chance de tirar dois números 6 é de 1 contra 36. Mesmo que perdesse vez ou outra, acabava tendo lucro. Era um picareta ganhando dinheiro fácil de outros nobres com menor conhecimento em matemática. Mas as tragédias na vida de John Laws não haviam acabado. Alguns anos mais tarde, em 1694, ele lutou um duelo com um outro jovem britânico pelo amor de uma senhorita que ambos cobiçavam. Ele acabou matando o oponente com um único golpe certeiro. Tipicamente, mortes em duelos eram desconsideradas, afinal se tratava de uma tradição que era uma instituição voluntária. Mas a família do rival, muito mais rica que a de Law, usou todo o seu poder para puni-lo. E, por isso, o caso foi considerado homicídio e ele foi condenado à morte. A sua mãe e seu irmão mais velho novamente precisaram intervir, contratar advogados, falar com o rei e, ao final, ele foi condenado apenas à prisão, de onde fugiu logo em seguida e foi viver em Amsterdã. Não poderia mais voltar à Inglaterra. Em Amsterdã, ele passou a viver novamente do jogo e começou a desenvolver suas teorias econômicas que, na expectativa dele, poderiam salvar a situação econômica da Inglaterra e de vários outros países, e ele esperava, com isso, obter o perdão real e poder voltar para Londres. E qual era o problema econômico que preocupava o governo da Inglaterra na época? Bem, a moeda. Naquela época, a maior parte do dinheiro era dinheiro de verdade, ou seja, eram moedas de ouro e prata que tinham valor por si só. Não era dinheiro fiat como temos hoje. Embora isso seja uma coisa positiva, trazia alguns problemas sérios, principalmente dois problemas: falta de moedas e fraudes. O fato é que as reservas de ouro e prata eram limitadas e o governo queria sempre imprimir muito mais moedas para satisfazer as suas necessidades de caixa do que tinha disponível. O resultado era sempre esse: faltava ouro, faltava prata. Lógico, sabemos que isso, na verdade, é uma coisa positiva. Se o governo for deixado à sua própria vontade, vai imprimir moeda loucamente, causando inflação. Exatamente pelo ouro e prata serem difíceis de obter, é que eles têm valor. Mas, lógico, o rei da Inglaterra, na época, considerava a falta de moedas um problema. Ele queria dinheiro para suas iniciativas de guerra na Europa e para manter a paz nas colônias americanas. Mas esse não era o único problema. As moedas em circulação sofriam de ataques de diversos tipos. Como a moeda tem um valor impresso na sua face, mas o material dela também tem valor,
havia o costume do coin clipping, ou a raspagem da moeda, em que a pessoa pegava uma moeda, cortava a beirada dela, derretia para obter prata ou ouro e continuava com a moeda original. E esse era apenas um dos tipos de ataque. Outro muito comum era juntar muitas moedas e esfregar umas contra as outras para extrair o pó da prata. Outros cavavam buracos na moeda, retirando uma parte do material e depois enchiam com um metal mais barato e passavam a moeda adiante. Enfim, moedas de metais preciosos têm problemas bastante sérios. No final do século XVII, as moedas inglesas tinham, em média, metade do ouro ou prata indicado no seu valor de face. Era tão grande a desconfiança de mercadores que muitos aumentavam o preço, justamente porque sabiam que as moedas que recebiam não tinham, de fato, o valor real. Ou seja, isso gerava inflação. Curioso como o ouro era incapaz de resolver o problema da inflação, então. Além disso, não era incomum brigas no comércio com uma parte não aceitando a moeda da outra parte, alegando que havia sido cortada. O governo nessa época, inclusive, introduziu moedas com as bordas ornamentadas, de forma a impedir o corte, pois ficaria visível isso. O problema é que muitas das moedas em circulação na Inglaterra tinham mais de 100 anos de idade, e até trocar todas as moedas levaria muito tempo. Além disso, quem recebia das novas moedas preferia guardá-las, porque elas tinham muito valor, e continuavam usando na prática, no comércio, as moedas ruins. Havia até uma teoria sobre isso, Gresham's Law, que dizia que a moeda ruim expulsa a moeda boa. Mas havia uma outra solução mais simples por esse problema. Na época de Law, os bancos já funcionavam com reserva fracionária. Já era comum a prática de alguém depositar moedas de ouro ou prata no banco e receber um recibo do banco do valor armazenado. Esses recibos acabavam funcionando como moeda também. Essa foi a origem das notas de dinheiro. Mas neste momento ainda eram mantidas as garantias nos bancos privados. Os bancos, da mesma forma, emprestavam o ouro e a prata armazenado, mantendo apenas uma fração necessária para satisfazer a necessidade de quem quisesse sacar o dinheiro. Já nessa época, se todo mundo quisesse sacar o dinheiro guardado nos bancos ao mesmo tempo, já haveria quebradeira. Os bancos não conseguiriam atender a todos. Mas as leis da probabilidade já eram bem claras e bem conhecidas dos banqueiros. Bastava manter 17% dos depósitos, que era suficiente para atender às demandas de interessados em sacar dinheiro, mesmo na pior das hipóteses. Isso porque as notas, ou seja, o papel, já era aceito diretamente pelo comércio. Uma vez emitido, muitas vezes ele ficava circulando como dinheiro e nunca era resgatado. Law já tinha escrito alguns tratados dizendo que dinheiro de boa qualidade é fundamental para a economia e para o governo, mas foi outro escocês que fez a primeira ligação óbvia, William Paterson. O rei deveria criar um banco do governo, no caso o Banco da Inglaterra, que foi fundado em 1694, e emitiria notas conversíveis em ouro e prata. Como só 17% do ouro e da prata eram necessários, isso resolveria os dois problemas. As notas não poderiam ser cortadas, porque eram papel, não vale nada. Ao mesmo tempo, o rei resolvia o problema da falta de ouro e prata. As notas foram tão bem recebidas na época que a troca de moedas de ouro por notas, na verdade, era feita com sobrepreço, favorecendo as notas. Todo mundo preferia as notas sem valor às moedas com valor. Porém, lembre-se, essas notas poderiam ser trocadas por moedas no banco. Porém, Law continuou expandindo suas ideias e, alguns anos adiante, publicou novamente um tratado econômico visando desta vez resolver os problemas da Escócia. Ali ele explicava que o valor do dinheiro está ligado não a um eventual valor intrínseco da moeda em si, mas à sua raridade. Diamantes são muito menos úteis que água, no entanto, diamantes valem muito mais que água. Na visão dele, o dinheiro era algo puramente funcional, não precisava sequer ter lastro em nada. O governo poderia emitir quanto dinheiro quisesse, só precisaria garantir que era algo raro o suficiente para ter valor. Para garantir o lastro da suposta moeda, bastaria o governo dizer que o dinheiro era lastreado em bens do governo, como terras, prédios e outros bens. Lógico, ninguém poderia, nem se quisesse, trocar as moedas pelos bens que supostamente as suportam. Mas essa era exatamente a ideia. Notas que nunca seriam trocadas por nada. A visão de Law não foi bem aceita por nenhum governo na época. Apenas em 1716,
com a França absolutamente endividada e sem dinheiro, que ele conseguiu sugerir essa ideia para o sobrinho do imperador, que devido a um golpe de sorte, devido a várias mortes na família real naquela época, acabaria se tornando o imperador regente, pois Luís XV se tornou imperador na idade de 5 anos de idade. Ali, suas ideias foram colocadas em prática com o Banque Général, que acabou se tornando um grande sucesso. Sucesso tão grande que ele convenceu o governo francês a dar para ele a gestão completa do território da Louisiana, na América do Norte. O território da Louisiana era uma enorme parte do que hoje é os Estados Unidos, compreendendo vários estados americanos. Na época, não havia grande retorno financeiro para o trono francês. Law então resolveu rapidamente fazer o mesmo esquema no seu novo território. Ele criou a Companhia do Mississippi para gerenciar a economia da região e começou a emitir moeda com lastro na terra, que nunca poderia ser convertida. Bem, daí você sabe, veio a grande bolha da Companhia do Mississippi, que devastou a economia de muita gente na região e na Europa. A companhia faliu e, ao falir, levou junto o Banque Général, que havia investido muito nessa companhia. Ao final, ele deixou o governo francês pior do que antes. A ideia de Law, evidentemente, tinha uma falha básica. Se o papel poderia ser emitido sem nenhum lastro, sem nenhum custo para o emissor, seja um governo, seja uma empresa, a tentação é sempre emitir demais. No final, vai sempre ter papel demais para pouca riqueza. Isso sempre vai gerar problemas com a desvalorização daquela moeda ou título da empresa. Azar de quem confia na mera capacidade humana de se conter na hora de emitir dinheiro. Ao final, ele acabou expulso da França, acusado de fraude em sua companhia. Ele terminou seus dias em Viena, pobre, vivendo novamente da jogatina. Morreu de pneumonia, mas suas ideias, de forma impressionante, não morreram com ele, apesar de todas as falhas. Hoje, nosso sistema bancário, as moedas estatais, é praticamente uma reprodução da ideia de Law. Dinheiro é emitido pelo Estado conforme o interesse dele. Não tem lastro em nada. Bate lá no Banco Central do Brasil com suas notas de real e pede para trocar por alguma coisa para você ver. Eles dizem que o lastro do real é o governo brasileiro, a economia brasileira, mas não é um lastro executável. Você não pode ir lá e falar, olha, me dá aí essa parte da economia brasileira. Curioso como a teoria econômica que foi considerada fora da lei há meros 2 séculos atrás viraria o modelo econômico mundial de praticamente todos os países hoje em dia. Felizmente, esse período da jogatina e trambicagem com dinheiro está chegando ao fim com uma solução genial, as criptomoedas, o Bitcoin. As criptomoedas pegam a parte boa das ideias de Law, de que o dinheiro não precisa ter valor em si, é apenas uma funcionalidade, mas ao mesmo tempo garante que o dinheiro seja contido, posto que não pode haver a impressão infinita do dinheiro. O Bitcoin é a parte genial das ideias de Law, sem a parte humana degradante. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!